Olá! Pois é, a gente está vivendo no meio de uma das maiores transformações industriais da história. Pensa bem, assim como a máquina a vapor ou a eletricidade mudaram absolutamente tudo, hoje existe uma nova força redesenhando o nosso mundo. E o mais importante, as nossas carreiras. Vamos dar uma olhada em como essa evolução toda nos trouxe até aqui. Essa jornada da indústria começou lá atrás, com a força do vapor. Depois veio a eletricidade, que permitiu a produção em massa que a gente conhece. Aí, a era da informação trouxe os computadores e a automação. E agora? Agora a gente está na quarta revolução, a era dos sistemas ciberfísicos. É um nome chique para dizer que o mundo físico das máquinas está conectado, conversando com o mundo digital dos dados. E o ponto crucial aqui é o seguinte: cada um desses saltos não foi só uma melhoriazinha, foi uma reinvenção total de como a sociedade funciona. Então, o que é exatamente essa tal de indústria 4.0? Bom, de forma simples, é a fusão total entre o mundo físico e o digital. Imagine máquinas, sistemas e pessoas se conectando em tempo real. Isso cria processos super inteligentes e eficientes em todo lugar, viu? Das fábricas mais modernas até dentro da nossa casa. E isso nos leva à pergunta que realmente importa, né? Com tanta tecnologia, automação, inteligência artificial pipocando por aí, qual é o futuro de um profissional? Como é que se faz não só para sobreviver, mas para prosperar nesse cenário todo? A resposta, ao que tudo indica, está numa nova forma de competência. Pois é, essa nova era industrial exige muito mais do que só aprender a usar uma ferramenta nova. Ela pede um conjunto de habilidades profissionais completamente diferente, que a pesquisa que a gente está analisando chama de competência 4.0. O impacto no mercado de trabalho vem de três lados, basicamente. Primeiro, algumas funções mais repetitivas. Bom, essas estão sumindo. Segundo, muitas profissões que já existem estão sendo totalmente transformadas, exigindo novas habilidades para fazer coisas antigas. E a parte mais animadora, estão surgindo profissões que, sério, 10 anos atrás a gente nem imaginava que poderiam existir. E é nesse contexto que dominar as competências 4.0 vira o divisor de águas. Elas são, de verdade, o que diferencia os profissionais que estão preparados para o futuro daqueles que correm o risco de, bem, ficar para trás. Tá, mas o que são essas competências na prática? O Fórum Econômico Mundial dá uma boa pista. A lista de habilidades que estão bombando revela uma coisa fascinante. Não é só sobre saber programar ou de tecnologia, não. Olha o que está no topo. Pensamento crítico, criatividade, aprendizado ativo. São habilidades, no fundo, profundamente humanas. Certo. Então, o caminho é desenvolver essas competências. Mas como? Como se faz isso? Existe uma ponte entre onde a gente está e onde a gente precisa chegar. E essa ponte, segundo a pesquisa, tem um nome bem específico. A resposta não é tão simples quanto pegar uma lista de supermercado de habilidades. Não é só sobre o que aprender. E aqui está o pulo do gato. O segredo não está na lista de coisas a aprender, mas sim no processo. O segredo está no motor que impulsiona esse desenvolvimento contínuo. É sobre construir a capacidade de aprender a aprender. E isso nos traz a definição central da nossa análise: aprendizagem 4.0. Pensa nela como uma combinação superpoderosa de habilidades comportamentais, as famosas soft skills, e habilidades técnicas, as hard skills. Juntas, elas criam um motor interno que permite o desenvolvimento profissional sem parar. Não é uma competência isolada, é o sistema que constrói todas as outras. Ok, então vamos abrir essa caixa de ferramentas. Na prática, o que compõe esse motor da aprendizagem 4.0? A pesquisa divide em dois componentes essenciais que trabalham, olha só, em conjunto. De um lado, a gente tem as soft skills. São aquelas habilidades que nos fazem, bem, humanos, como comunicação, colaboração, pensamento criativo. Do outro lado, as hard skills. Aí já é o conhecimento técnico na veia. Áreas como ciência e tecnologia, entender os conceitos da indústria 4.0 e, claro, ter proficiência em inglês, que é a língua da inovação no mundo todo. O mais interessante é como a pesquisa valoriza as soft skills. Existem até modelos como o P21, que destacam os 4 Cs, que são criatividade, colaboração, comunicação e pensamento crítico, como a base de tudo, a base para o aprendizado e para a inovação. No fim do dia, são essas habilidades que nos permitem usar o conhecimento técnico de um jeito realmente eficaz. E aqui está talvez a descoberta mais importante desse estudo. Soft skills e hard skills não funcionam sozinhas, em caixinhas separadas. Elas formam uma simbiose, uma parceria. O pensamento crítico, que é uma soft skill,
potencializa o uso de um conhecimento técnico, que é uma hard skill, e o contrário também acontece. Juntas, elas fazem as engrenagens do motor da aprendizagem 4.0 girar com força total. Tudo bem, mas qual é o resultado prático disso tudo? Por que alguém deveria se dar o trabalho de desenvolver esse motor de aprendizagem? A resposta é que a recompensa é direta e impacta a carreira de um jeito bem concreto. Os dados da pesquisa não deixam dúvida. Profissionais com as competências 4.0 mais desenvolvidas tendem a ocupar cargos mais altos, a ter salários melhores e até relatam uma qualidade de vida maior no trabalho. E, talvez o mais importante de tudo, eles se tornam a prova de futuro, com um risco bem menor de ficarem obsoletos e com muito mais facilidade para fazer transições de carreira. Tem uma citação do Leonardo da Vinci que captura a essência disso tudo perfeitamente. Num mundo que não para de mudar, a capacidade de aprender não é só uma vantagem, sabe? É o que define a nossa relevância, tanto profissional quanto pessoal. E aqui a gente tem um resumo de todo esse processo. A indústria 4.0 muda o mercado, exigindo novas competências. A educação formal nos dá a base, claro, mas é a aprendizagem 4.0, essa combinação de soft e hard skills que funciona como o verdadeiro motor, o tal do volante de inércia que transforma potencial em competência e que de fato impulsiona as carreiras para frente. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Sabendo que o motor do sucesso profissional no futuro é essa capacidade de aprender continuamente, qual seria o primeiro passo, por menor que seja, para cada um de nós começar a fazer esse motor girar na nossa própria jornada?